Sempre quando assistíamos aos filmes de época, a maioria dos autores não costumava retratar tudo nos mínimos detalhes, mas sim superficialmente. Eles somente mostravam tudo em seu devido lugar, como as armaduras nos guerreiros, os vestidos nas damas, a fartura em comida e bebida posta à mesa, entre outras coisas. Mas alguém deveria produzir todas essas coisas, afinal a armadura não cresce em árvore. Então agora nós vamos explicar um pouquinho como tudo funcionava. A sociedade feudal consistia dessas três classes: sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, sendo que esse último produzia subsistência para os dois primeiros. Mas qual era a espécie de trabalho naquela época? Seria nas fábricas ou usinas? Ou ganhando dinheiro sem sair de casa em seus computadores? A resposta é nenhuma das opções, porque simplesmente ainda não existiam. O trabalho era realizado na terra, cultivando grãos ou guardando o rebanho para utilizar a lã no vestiário e assim por diante. As terras da Europa Ocidental e Central estavam divididas em áreas conhecidas como feudos. Um feudo consistia em uma aldeia e várias centenas de mansos de terra arável, nas quais o povo da aldeia trabalhava. Nas diversas localidades, os feudos variavam de tamanho, organização e nas relações entre os habitantes. Cada propriedade feudal tinha um senhor, e por meio de imagens, como muitos já devem ter visto, era muito fácil descobrir onde esses senhores habitavam, porque se tivesse um castelo ou apenas uma casa grande de fazenda, eles eram sempre fortificados. Sendo assim, era lá que o senhor feudal vivia com sua família, empregados e funcionários que administravam o local. A cultura em faixas foi típica do período feudal e era dividida em blocos, e nesses blocos tinham longas faixas, uma do lado da outra, sem que o mesmo tipo de cultivo fosse vizinho do outro. Com o tempo, os camponeses perceberam que usufruir da terra da mesma maneira sempre desgastava o solo bruscamente. Sendo assim, alternavam o modo de cultivo de campo para campo todo ano, utilizando a rotação de terras. Essa rotação consistia em 3 campos e 2 tipos de cultivos diferentes, pois o espaço para o terceiro campo de cultivo estava em descanso por um ano para não haver desgaste total do solo. E assim essa rotação começava. No primeiro ano de cultivo, um solo descansa, logo no segundo ano, outro pedacinho de solo descansa e assim sucessivamente. Esse trabalho com a terra era exercido pelos camponeses. Já falando sobre eles, os camponeses viviam do jeito mais miserável possível, pois trabalhavam em um árduo e longo período de tempo apenas para arrancar do solo o suficiente para uma vida miserável. Ainda lembrando que, muitas vezes, quando trabalhavam para o senhor, era sem pagamento. Fora a injustiça de não receber pelo trabalho cumprido, quando os camponeses desejavam que seu trigo fosse moído na prensa, por exemplo, teriam que pagar pela utilização, pois se tratava da prensa do senhor. Existiam muitas outras taxas da época em que os camponeses eram obrigados a pagar, como a talha, a mão velha, a corveia, entre outras. Então, a conclusão é que o camponês era um escravo? Na verdade, chamava-se de servo. Na época, havia vários graus de servidão, como os servos de domínios, que viviam permanentemente ligados à casa do senhor feudal, porque não trabalhavam 2 ou 3 dias da semana. Havia os camponeses muito pobres, que mantinham pequenos mansos de hectares nas fronteiras, chamados de fronteiriços. Daí que vem o nome. Já os aldeões nem possuíam um pedaço de terra, mas apenas uma cabana e deveriam trabalhar para o senhor para conseguir comida em troca. Por fim, havia os vilões, que ainda sendo servos, recebiam maiores privilégios pessoais e econômicos que os outros. Um desses privilégios era trabalhar pouco e ganhar muito. Comparando os deveres com os dos outros servos, os vilões tinham tarefas específicas, o que facilitava para eles, Porque assim não precisavam desempenhar tarefas cansativas o dia todo e eles sabiam exatamente no que deveriam trabalhar. Os camponeses não eram muito independentes. Os senhores feudais acreditavam que os servos existiam para servi-los, assim deixando claro que jamais pensou em termos de igualdade entre os dois. O servo trabalhava a terra e o senhor manejava o servo. E assim sempre foi.
Para vocês terem uma ideia de como o servo era indiferente naquela época, no século XI, um camponês francês estava avaliado em 38 soldos, enquanto um cavalo valia 100. Apesar da indiferença, os senhores não queriam perder nenhum de seus trabalhadores. Portanto, havia regras estipulando que os servos ou seus filhos não poderiam se casar fora dos domínios, exceto com permissão especial, o que raramente existia. Ou quando um servo morria, o seu herdeiro direto podia herdar o cargo em pagamento de uma taxa. Havia também uma teoria que o herdeiro menor não seria capaz de cumprir os deveres. Assim, o senhor esperava até que ele completasse maioridade. Já os herdeiros mulheres tinham que obter o consentimento do senhor para se casar com quem fosse. E se uma viúva desejava se casar outra vez, deveria ser paga uma multa ao seu senhor. Mas por outro lado, se a viúva não queira se casar outra vez, ela também era obrigada a pagar uma multa para não ser obrigada a se casar. Tudo segundo a vontade do senhor. Ou seja, vai casar, tem que pagar. Não vai casar, também tem que pagar a taxa. Neste livro, aparecem muitas citações como de acordo com o costume do feudo. Mas qual era o costume da época? Bom, como não havia um governo forte na Idade Média capaz de se encarregar de tudo, a organização, no todo, se baseava num sistema de deveres e obrigações do princípio ao fim. Ou seja, implicava-se em deveres que deveriam ser cumpridos, caso contrário, quem desobedecesse teria seu pedaço de terra tomado. Atualmente, fábricas, usinas, minas, rodovias, barcos e maquinarias de todo tipo são necessários para a produção de mercadorias que utilizamos. E nós chamamos um homem de rico pelos bens que ele possui. Mas no período feudal, a terra era responsável por produzir praticamente todas as mercadorias de que se necessitava. E assim, a terra era a chave da fortuna de um homem. Então, a medida de riqueza da época era determinada por um único fator, a quantidade de terras. Por isso, não é de se surpreender que no período feudal tenha sido um período marcado por muitas guerras, pois a disputa por terras era enorme. E para poder comemorar a vitória sobre essas guerras, era necessário aliciar quanto mais gente possível, e uma forma de atrair guerreiros para o tal trabalho era concedendo-lhes terra em troca de certos pagamentos e auxílio em caso de guerra quando necessário. A Igreja constituía uma organização que se estendeu por todo o mundo cristão, mais poderosa, maior, mais antiga e duradoura que qualquer outra coroa existente. Na época, tratava-se de uma era religiosa e a Igreja, sem dúvidas, tinha um poder e prestígio espiritual tremendo. Mas, além disso, tinha riqueza, no único sentido da época, em terras. A Igreja foi a maior proprietária e detentora de terras no período feudal. Isso porque o homem era preocupado com a espécie de vida que tinha, então desejava passar para o lado direito de Deus antes de morrer. Assim, com essa preocupação, doavam-se terras à Igreja. Outras pessoas, achando que a Igreja realizava uma grande obra de assistência aos doentes e aos pobres, doavam terras para a Igreja, desejando ajudá-la nessa tarefa. Já os nobres e reis criaram o hábito de sempre quando venciam uma guerra e se apoderavam das terras inimigas, doavam parte delas nada mais, nada menos para a Igreja. E por esses e outros meios, a Igreja aumentava cada vez mais suas terras, até que se tornou proprietária de metade de todas as terras da Europa Ocidental. A Igreja preservou muito a cultura do Império Romano, pois acabou incentivando o ensino e fundou escolas. Ajudou os pobres, cuidou de crianças desamparadas. Em geral, os senhores eclesiásticos da Igreja administravam bem melhor suas propriedades do que a nobreza leiga. Mas existiam outros fatos curiosos sobre a Igreja. Por exemplo, uma das razões que se proibia o casamento aos padres era simplesmente porque os chefes da Igreja não desejavam perder qualquer terra possuída para os herdeiros de seus funcionários por meio da herança. Outro meio pelo qual a Igreja aumentou seus domínios foi através do dízimo, com a taxa de 10%. Para quem não lembra, o dízimo na época era aquele imposto que os agricultores e camponeses eram obrigados a entregar 1/10 de toda a sua produção. Eles cobravam o dízimo de penugem dos gansos e até de lã. Bom,
Após toda essa explicação, é possível dizer que o clero e a nobreza constituíam as classes governantes. Elas controlavam a terra e era daí que o poder provinha. Enquanto a igreja prestava ajuda espiritual, a nobreza prestava proteção militar. Em troca dessas ajudas, exigiam das classes trabalhadoras um pagamento sob forma de cultivo de terras. E foi dessa forma por um longo período de tempo, até chegar onde chegamos, com tantas evoluções e mudanças. Houve vários acontecimentos que vocês acompanham nos próximos capítulos do livro. Valeu!